Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teologar. Até que ponto nós devemos obedecer nossas autoridades superiores? Por exemplo, até que ponto eu devo obedecer o meu pastor quando este me manda fazer alguma coisa que eu acho que contraria a palavra de Deus? Até que ponto eu devo obedecer às leis quando essas leis ferem os princípios de fé que eu tenho? E quando meu patrão, meu pai ou minha mãe me manda fazer alguma coisa que eu devo respeitá-los, mas eles estão ferindo um princípio de ética e moral que eu tenho? Hoje eu vou conversar com você sobre isso nesse vídeo, então vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teologar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal e deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo. Hoje eu resolvi trazer para você aqui um vídeo muito edificante, polêmico, poucas pessoas querem entrar e se aventurar aí nessa questão de ética e moral. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Mas hoje, selecionando aqui esse tema, eu percebi, não, esse tema vai ser muito importante para quem segue o Teologar, para a Igreja de Jesus, vai ser uma prestação ao reino de Deus e vai te direcionar até a decisões e posições na sua vida que você deve tomar e você não sabe o que fazer. Eu creio que esse vídeo vai te ajudar demais. Deixa eu só dar uma introdução melhor aqui para você entender. Nós devemos obedecer às autoridades superiores, tanto os governadores, presidente, prefeitos, magistrados, autoridades espirituais. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Mas e quando, por exemplo, o meu patrão, que é o meu superior, pede para eu mentir ao telefone e dizer o seguinte, ó, fala que eu não tô. E quando o seu pai, a sua mãe, que você deve respeitar, ele fala para você o seguinte, não, adore esse ídolo com a gente. Mas você tem um princípio de ética, você tem uma fé, isso está ferindo a sua fé. E aí você não vai obedecer o seu pai e a sua mãe, você deve respeito ao seu pai e à sua mãe. Você deve respeito ao seu superior, você deve respeito às leis. E quando as leis ferem os princípios bíblicos, o que eu devo fazer nessa hora? A Bíblia traz algumas histórias de difícil interpretação, mas quero trazer edificação para você. Vamos ler comigo? Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 21. Acompanhe a leitura. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, quer dizer, se for do sexo masculino, né, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Veja que texto intrigante. Faraó manda matar os meninos, deixar viver as meninas, mas aqui acontece duas coisas graves. Primeiro, que as parteiras desobedecem claramente a ordem de Faraó. Faraó, o rei do Egito, deu uma ordem expressa e muito clara para as parteiras e elas desobedecem essa ordem, porque a ordem era matar os meninos e elas deixaram os meninos viver. Então, primeira coisa ali, uma rebeldia, não é isso? Porque é uma autoridade superior. Alguém vai dizer assim, mas Faraó não foi uma autoridade constituída por Deus. Romanos 13 fala que toda autoridade foi constituída por Deus, e se não foi constituída, pelo menos foi autorizada por Deus ali, foi permitida por Deus, não é? E agora, elas estão desobedecendo a ordem de Faraó, são rebeldes. E a Bíblia fala que a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Não só isso, elas mentem claramente para Faraó. Quando o Faraó vai interpelá-las ali, interrogá-las com relação ao que está acontecendo, por que vocês deixaram os meninos viver?
Elas responderam, não, faraó, é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são vigorosas, são fortes. Quando a gente vai lá para fazer o parto, já nasceu a criança, a gente nem percebe, né? O que é isso? Ah, professor, isso é uma omissão. Não, não é uma omissão, não. Isso é uma mentira. Elas mentiram. Não tem como fugir disso. Tem gente que tem medo de falar essas coisas. Você não percebeu que é uma mentira? Elas mentiram para Faraó, porque elas faziam os partos. Elas que esconderam as crianças. Elas mentiram claramente ali para Faraó. A questão é a seguinte agora, pode mentir quando a verdade vai me prejudicar? Então, de acordo com esse texto aqui agora, eu vou sair mentindo, porque o professor Tardes aqui no Teu Lugar falou que quando tem uma situação como essa, pode mentir. Olha só, então poucas pessoas querem se aventurar nessa questão de ética e moral, porque é polêmico. Mas quero trazer luz a esse texto e luz a essas questões para você sair daqui edificado, tá? Vamos lá, é verdade que a Bíblia fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades superiores. Romanos 13, versículo 1, toda autoridade, todo homem seja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus e todas as autoridades foram por ele instituídas. Romanos 13, versículo 1. Também não pode mentir. Por exemplo, Provérbios 12, versículo 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Deus abomina a mentira. Deus abomina a mentira. E aí o detalhe maior ainda, Deus abençoa aquelas parteiras. E aí você vai pensar assim, Deus abençoa a mentira? Deus abençoa a rebeldia? Porque Deus fez bem a elas. E porque Deus lhes constituiu família. Olha que questão interessante. Então eu vou explicar com muito cuidado aqui para você por que elas fizeram isso. E a resposta assim bem clara é, elas tinham uma justificativa moral. Calma que eu vou chegar até lá, senão você vai pegar esse vídeo agora e vai falar, então eu tenho justificativa moral para mentir, vou sair mentindo para todo mundo. Não é isso que eu disse e você vai perceber agora no vídeo. Primeiro dilema que elas têm ali, um dilema moral e inevitável. Algo muito grave, irmãos, muito grave. Como diz na gíria, elas estavam entre a cruz e a espada. Quer dizer, ou eu desobedeço e minto, ou eu tenho que matar as crianças recém-nascidas dos hebreus. Uma situação, uma bifurcação, assim, muito grave. Não é uma questão que, eu vou mentir, falar que eu tô chegando em casa, mas não tô. Falar que eu tava trabalhando, mas eu tava na praia. Não sei, não é uma questão assim banal. Era uma questão inevitável e muito grave. A Bíblia fala sim para obedecer às autoridades superiores, nós devemos fazer isso. Mas a Bíblia também fala, não matarás, Êxodo 20, versículo 13. E agora, nós queremos obedecer a Bíblia inteira ou não? Nós queremos obedecer toda a Bíblia. E a Bíblia aqui manda não matar e aqui manda obedecer às autoridades. E agora, eu obedeço Faraó? Ou eu obedeço a lei de Deus que diz não matarás? O que eu faço agora? Porque se eu obedecer o não matarás, eu vou desobedecer aqui agora. E eu quero obedecer a Bíblia inteira, porque nós somos cristãos, e eu quero obedecer a Bíblia inteira. Então aprenda agora. O que eu devo fazer nessa hora, bispo? Você deve então, num caso muito grave como esse, você deve então escolher pelo bem menor, aliás, pelo mal menor e pelo bem maior. Você deve escolher pelo mal menor. Havia ali uma obrigação maior, uma lei maior. Qual que era a lei maior que estava em jogo ali? A preservação de recém-nascidos. Aquelas parteiras, naquele dilema moral inevitável que elas estavam, elas tinham que escolher por uma obrigação maior. Elas tinham que obedecer uma lei de ética e moral que nos ensina, numa situação como essa, escolher o mal menor. Qual é o mal menor? Porque elas pecariam mentindo. Elas pecariam desobedecendo. Mas o mal menor é este. Então é um dilema que, por exemplo, eu peguei aqui Faraó. Você fala, mas Faraó é um homem pagão, tal. E quando é o seu pai e a sua mãe? A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, para que nos prolongue os nossos dias sobre a terra. E quando o seu pai e sua mãe pede para você, por exemplo, adorar um ídolo, como eu já falei, ou, por exemplo, pede para você assassinar alguém ou mentir, você não deve obedecer o seu pai ou sua mãe?
Mas você deve obedecer uma lei maior. Você deve obedecer a algo maior. Mateus capítulo 10, versículo 37, se não me engano, Jesus fala que quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, há um princípio maior ali, eu devo amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então, naquele caso, elas deveriam sim desobedecer Faraó. E até a possibilidade de mentir para ele. Por quê? Porque elas estavam obedecendo uma obrigação maior, a preservação da vida, a salvação de inocentes, a salvação de recém-nascidos. Outra questão é que elas não foram abençoadas porque mentiram. Elas mentiram e foram abençoadas. Não, elas foram abençoadas porque elas temeram a Deus. Elas temeram a Deus mais do que temeram os homens, porque elas poderiam morrer desobedecendo Faraó. E Deus as abençoou, não porque elas mentiram, mas porque temeram a Deus. Está muito claro no texto. Elas temeram a Deus e por isso foram abençoadas. Então até agora você aprendeu o seguinte, no princípio de ética, quando você não tem como escolher entre uma coisa, você tem que escolher entre uma coisa e outra, e você vai ferir um princípio ou outro da mesma Bíblia que você quer obedecer ela inteira, você deve escolher um mal menor. Agora, para não deixar assim ponta solta aqui no vídeo, né, deixa eu deixar bem claro aqui para você. Em nenhum momento do vídeo eu quero deixar aqui espaço para você ter aval para mentir. Na Bíblia não há nenhum momento em que Deus aprova a mentira. Em nenhum momento Deus dá aval para você mentir. Mas agora tem uma justificativa moral. É numa questão extrema de vida ou morte. Não há aprovação de Deus com relação a isso. Também não vai pegar esse vídeo e vai dizer assim, bom, agora vamos fazer uma anarquia com os meus pais, com o meu patrão, com o governo, porque o professor Tarles falou lá que eu posso desobedecer às leis. Não, não é bem assim. Nós somos cidadãos, nós obedecemos às leis da terra e também obedecemos às leis de Deus. Quando tivermos que obedecer entre uma coisa e outra, eu devo escolher a obrigação maior, uma lei maior que é a lei de Deus. Vamos dar um exemplo aqui, bíblico também. Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles estavam debaixo da orientação de Nabucodonosor. E o rei disse o seguinte, quando vocês ouvirem o som da música, vocês vão se prostrar à estátua que eu levantei. Eles não se prostraram e foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa disso. Quando o rei foi questioná-los, ele disse assim, olha rei, quanto a isso, nem temos que te responder. Quer dizer, a gente não vai obedecer isso. Por quê? Olha, se você não nos mandar fazer qualquer coisa, rei, a gente obedece. Mas quanto a isso, não tem nem o que eu responder para você, porque não dá. A nossa lei, a lei de Deus está acima da sua lei, Nabucodonosor. Daniel passou a mesma coisa quando o rei Dario pediu para que qualquer pessoa do reino não orasse mais a nenhum outro, decretou, né, que nenhum outro Deus fosse adorado, senão o próprio rei. E não fosse feito oração a nenhum outro Deus. E Daniel se prostrou, como ele sempre fazia, 3 vezes ao dia no seu quarto, abriu a janela e foi orar. E ele foi para a cova dos leões por causa disso. Porque desobedeceu e foi para a cova dos leões. Olha que interessante. E aí, ele desobedeceu uma ordem de um superior, quando ele deveria obedecer. Mas ele deveria obedecer, então, uma lei maior, que é, eu tenho que orar ao meu Deus, me prostrar e adorar somente ao Senhor. Veja, é uma necessidade de entender o que é que Deus vai aprovar ali. E isso é muito difícil, porque é um princípio de ética e moral. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, você vai pensar assim, bom, então é o seguinte, a hora que eu falar a verdade, Deus vai me honrar. Porque, veja só, Daniel ficou firme, Deus honrou ele e livrou ele. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes e Deus abençoou eles e Deus livrou eles. As parteiras, Deus abençoou elas. Mas nem sempre foi assim. Os apóstolos foram fiéis também e foram mortos. Não foram poupados. Não pense que porque você vai seguir uma lei maior, que você vai obedecer a Deus, você vai só falar a verdade, que você não vai ser prejudicado por isso também. Para finalizar e edificar a sua vida e dar a resposta final, Atos capítulo 5, Atos capítulo 4, do versículo 18 ao versículo 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros
do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. A resposta é a seguinte: até que ponto eu devo obedecer uma autoridade superior? Até o ponto em que ela não fira um princípio maior da lei e da ética do meu Deus. Até que ponto eu devo obedecer uma ordem de superior? Até que eu não fira a minha fé, até que eu não desobedeça a Deus, porque entre obedecer os homens e obedecer a Deus, eu devo obediência a Deus. Deu para aprender? É um princípio de ética, um princípio de moral para edificar a sua vida nesse vídeo, tá bom? Se você gostou, deixa um like pra gente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam edificadas e aprendam um pouco mais. Comenta aí abaixo o que é que você achou, se você foi direcionado, o que é que você acha sobre esse vídeo. Eu quero saber também a tua opinião, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua casa e se você quer estudar, Teologar.